Olá pessoal, estamos aqui para a primeira aula do projeto Crazy English. Adorei esse helicóptero aqui em cima, só que não. Então, esse funk tá da hora. Vamos tratar do verbo to be. Ai, eu não acredito, o verbo to be de novo. Tá, tudo bem, eu sei que você estudou bastante tempo isso, que a escola, eles reforçam bastante esse estudo, principalmente nas escolas públicas, como foi o meu caso. O que quer dizer o verbo to be? Ser ou estar. Mas Camila, por que é to be? Por que não é só o be? Não é o be que é o ser ou estar? Sim, só que aqui no português a gente não tem esse to, essa cláusula to antes do verbo. O to ele só é inserido no verbo para dizer que ele tá na sua forma normal, na sua forma mais básica, ele está sem ser conjugado, então por isso que é to be, ele não está conjugado, o verbo to be cru, assim como o verbo to drink, que é beber, o verbo to eat, que é comer, o verbo to sleep, que é dormir. O verbo ser ou estar, o que ele representa no inglês? É um estado, sempre, ele pode ser permanente ou ele pode ser temporário. Por exemplo, eu sou baixinha. É uma verdade, eu nasci baixinha, eu vou fazer o quê? Minha mãe tava com preguiça, mas eu sou baixinha, não tenho o que fazer. Então, é um estado permanente, a não ser que eu grude umas pernas de pau, vai deixar de ser permanente, mas eu sou baixinha, é uma realidade. Se fosse temporário, você usaria o estou. É o caso da TPM, eu estou de TPM, eu não sou TPM, porque a TPM é uma coisa temporária, vai passar. Outra coisa relevante de se falar sobre o verbo to be é que ele é um verbo meio fresco, ele deseja ser conjugado de maneira diferente dos outros, ele se acha especial. Acho que é por isso que todos os professores da escola pública ensinam o verbo to be até você cansar. Você vai sair de lá odiando o verbo to be porque você não vai aprender, mas você vai ouvir 3 anos sobre ele. Então, para a gente começar a conjugar o verbo to be, primeiro a gente precisa saber o sujeito que vai conjugar o verbo to be. O que é o sujeito? É a pessoa. É o pronome pessoal do caso reto. Tem um nome meio chato, mas eu acho que vocês lembram disso da 2ª ou 3ª série, né? Então, assim, o pronome pessoal do caso reto em inglês são I, you, he, she, it, we, you, they. E o que corresponde isso em português? Eu, você, ele, ela, ele ou ela para coisas, que depois eu vou explicar bem o it, que é um caso particular de pronome. We é nós, you, vocês, they, eles ou elas. Então, como eu falei, o verbo to be em inglês, ele se conjuga de maneira diferente para cada pessoa conjuga ele diferente. O I, ele conjuga o verbo to be, o sou ou estou, como am. You conjuga o verbo to be, que é o você está ou é, você é, como are. Então, I am, you are. Você pode ver que ele já é diferente aqui. Não é am. Ele é o am pro I. Eles estão ligados, eles não podem ser separados ou modificados com outras pessoas. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, seguindo a lógica do português, eu sou ou estou, você é ou está, ele é ou está, ela é ou está, ele, ela, coisa, é ou está. We, então nós somos ou estamos. Vocês, olha o S no português, vocês são ou estão. E eles ou elas são ou estão. As pessoas conjugam de maneira diferente e tem até algumas semelhanças. É o caso do you. Se você perceber, o you are, um é singular e o outro é plural. Mas Camila, como é que eu vou saber? Eu vou ler numa frase lá, you are beautiful. Como que eu vou saber se é um singular ou se é plural? É de acordo com o adjetivo, de acordo com o contexto. O que vem depois do are é que vai definir se é vocês ou se é você. Outra pessoa que é um pouco mais complicada no inglês, que a gente demora um tempinho até entender a lógica,
é o it. Porque o it, ele substitui todas as frases que no português não existe o sujeito. Um exemplo, está chovendo. No português, está chovendo. Você faz aquela pergunta que a gente fazia na quarta série para entender quem era o sujeito. Aí você fala assim, quem está chovendo? É até estranho você falar isso. Quem está chovendo? Sempre é o it. Então, it is raining. Está chovendo. Qual é a hora agora? It is 9 o'clock. São 9 horas da noite. No português, você vai fazer a pergunta. Quem é 9 horas? E você não vai obter resposta. No inglês, você vai. Então, quem que é o sujeito? Sempre vai ser o it. Então, ok. Eu expliquei para vocês como que faz para falar o verbo to be no inglês, usando o pronome e a sua conjugação na forma afirmativa. Vocês perceberam que é como no português. Eu estou. Vem a pessoa, depois vem o verbo. No inglês, a negativa não acontece como aqui no português, que a gente fala o quê? Eu não estou. Eu não sou. A gente coloca a pessoa, o não e o verbo. Então, eu não estou. Eu não bebo. Essa é a forma que a gente usa no português. No inglês, já é diferente. Porque o não, ele vai depois do verbo. Para negar, então, eu tenho que mudar o não para frente do verbo. Então, I am not. É isso que é o eu não sou. Só que o que eles fazem lá? Lembra daquela música assim, que é... Como é que é mesmo a música? Não quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Não vou não, quero não. Então, essa música aí, ela fala bem a forma do inglês. Então, sou não... é não. Então a forma do negativo é o que? Pessoa, verbo not. Pessoa, verbo not. Então, I am not. You are not. He is not. She is not. We are not. You are not. They are not. Simples, não é? Então, eu não sou alta, uma realidade. Lembra do permanente? I am not tall. Eu não sou alta. I am not tall. Eu sou não alta, ou seja, eu sou baixa. A mesma coisa acontece com as outras pessoas. Então, nós não somos tristes. Então, we are not sad. We are not sad. Nós não somos tristes. Agora, se você quer falar uma afirmativa, nós somos felizes. We are happy, but we are not sad. Nós somos felizes, mas nós não somos tristes, ok? Então, a negativa acabou por aqui. Agora a gente vai entrar na interrogativa. Como fazer perguntas com o verbo to be usando o modo interrogativo no inglês. Ele também inverte ordem com o português, ele não é da mesma forma que o português. A gente aqui faz o quê? Você é feliz? Se eu usar essa mesma formação, você é feliz, eu posso, sem entonação, somente afirmar. Então, você é feliz. Mas eu também posso fazer a interrogativa só mudando o tom da minha voz. Você é feliz? Isso a gente já sabe que é uma pergunta, não precisou mudar a ordem de palavra nenhuma. No inglês, já não é assim. Eles usam um pouco de entonação, não é como a gente, não tem essa entonação toda que a gente usa, de fazer caras bocas. É mesmo, tá? Não, eles não usam essa entonação tão forte. Eles usam um pouco só, mas também eles invertem o verbo. Então, esse processo de inverter o verbo to be, ele já demonstra que é uma pergunta. Então, por exemplo, você pode perguntar assim, você é feliz? E você vai ter que usar o quê? Pegar o verbo to be, colocar na primeira parte e a pessoa vem depois do verbo. Então, are you happy? Veja bem a entonação que eu usei. Não foi uma entonação muito forte. Eu não falei assim, are you happy? Não, eu não perguntei isso. Eu perguntei o quê? Are you happy? Isso é o tipo de entonação, é muito pequena, porque já há essa inversão do verbo to be no início e demonstra que é uma interrogação.
Are we happy? Is it calm? É calmo. Is she beautiful? Ela é bonita? Não posso finalizar a aula sem antes mostrar também a forma de contração do verbo to be. O que é contração? É você diminuir a palavra e para ela ficar também mais sonora, mais falável. I am fica I'm. You are fica you're. He is fica his. She is fica she's. It is fica it's. We are fica we're. You are fica your. E they are fica their. Ok? Agora vamos ouvir um pedaço da música do Michael Jackson, Billie Jean, para vocês verem como que é usado o verbo to be na música e a partir de agora eu começar a prestar atenção e falar, opa, olha o verbo to be aí. Então, como vocês puderam ver, na música Billie Jean, ele usa bastante verbo to be em uma estrofe só. Vamos agora ao que ele estava dizendo na música. Billie Jean is not my lover. Presta atenção na formação. Ele está negando. Onde é que vai o not? Depois do verbo to be. Então, Billie Jean. Quem é Billie Jean? É ela. Então, Billie Jean is. Porque quem vai com o verbo to be? She é o is. Então, Billie Jean is not my lover. Ou seja, a Billie Jean não é meu amor, a minha amante. She is just a girl. Então, olha a contração aqui. She is just a girl. Então, ela é apenas uma garota. Who claims that I am the one? Então, ela diz, quem diz, né, que eu sou o cara, eu sou o tal fulano, I'm the one. Quando eu falo the one, é um modo geral de uma pessoa. Então, é o fulano, ciclano. But the kid is not my son. Mas a criança não é o meu filho. Então, olha o não aqui de novo, depois do verbo to be. E o kid, conjugando o verbo is, porque o kid é um he. Então, esse é o final da primeira aula do projeto Crazy English. Eu vou deixar uma sugestão de livro para quem quiser fazer exercícios do verbo to be. Esse livro é bem legal, Essential Grammar in Use. É do Reynold Murphy, com respostas do meu, para que eu não dependa de ninguém para corrigir. Então, até a próxima aula. Estudem bastante e voltem com dúvidas. Audio Jungle.